Olá, amigos telenautas, programa Educação e o Mundo Corporativo, TV ABCD. Temos a grata satisfação de estar com vocês e hoje um programa extremamente especial, tudo a ver com a realidade do nosso dia a dia. E certamente aqui do meu lado tenho a satisfação, como sempre, a cada sexta-feira, de contar aqui com o meu colega de apresentação, que é o Hélio Atia, né, que eu costumo dizer o seguinte, é o estiloso da educação, né? Ele tem estilo, ao mesmo tempo é o estilista também, né? O Hélio preocupadíssimo com todos os aspectos, porque de fato a educação, né, Hélio, tudo a ver com o lado estético e tem que ser levado assim. Bem-vindo novamente, Hélio Atia. Obrigado, professor, obrigado. Na verdade, a educação, você falou, né? Estiloso, estilo, estética, né, esteticista. A gente tem aí na educação a ética, a estética e a retórica. Isso é trivium? É trivium, professor. É trivium. E assim, na verdade, existe a tríade de belo, certo e verdadeiro. Legal, belo, legal. Certo, verdadeiro. Muito bom. E eu estou do lado aqui do meu amigo, né? E também não menos estiloso, professor doutor Luiz Carlos Pereira de Souza, que é mestre na área de educação, né? E estamos aqui com uma convidada especial hoje, que já apareceu ali, né, Luiz? Mas a gente ainda vai reservar ela daqui a pouco. Muito especial. E em carne e osso, né? Carne e ela osso. que trata de tantos assuntos, Virtuais, né? Web aqui, virtuais, mas reais. em carne e osso aqui isso aí. conosco, no programa Educação e Mundo Corporativo, a professora doutora Deise Grisolia, que é, olha só, Hélio Atia, web ativista, né? Especializada em educação, com muitos projetos nessa área, e nós estaremos conversando com a professora doutora Deise Grisolia. Bem-vinda, professora. Muito obrigado pelo convite, né, do professor Luiz, do professor Hélio. É um prazer estar aqui com vocês e poder contar um pouco desse mundo novo e tudo que a gente pode fazer de interessante nele. Professor, aqui nós temos um lema de ir direto ao assunto, então nós gostaríamos certamente, o telenauta, ele está lá se perguntando, o que faz um web ativista, professora Deise? Não é terrorista, né, professor? Não é terrorista. Um web ativista faz parte das novas profissões que estão aparecendo no mundo em consequência da web. Para vocês terem uma ideia, as 10 profissões mais procuradas no mundo hoje em dia não existiam há 5 anos atrás. A web abriu um campo enorme de produção e de possibilidades. E o web ativista é a pessoa que se encarrega de animar um projeto, de desenvolver um projeto, de articular as redes sociais e as diferentes mídias de modo que você possa mobilizar as pessoas para realizar alguma coisa, né? Então ele pode estar tanto no campo da empresa, como no campo da educação, como no campo social amplamente pensado. Professora Deise, por favor, né? Toda vez que eu estou aqui do lado do Hélio Atia, né? A gente conversa muito sobre questão de riscos, né? A gente fala assim, web ativista. E aí, professora? Você viu que ele logo já relacionou com foi isso, terrorismo? Não é terrorista, não. Porque assim, dá uma ideia, né, de ativismo, né? Aquelas pessoas que são... na verdade, é um processo, ativas para alguma coisa, não é isso? Exatamente. Né? E acho que foi no Egito que aconteceu, que derrubaram um governo, né? E aí foi chamado de web ativismo. Em todo o Oriente Médio, a gente está tendo um grande movimento, né? De lutas pela democracia, de lutas por mudanças sociais, por mudanças políticas, e parte desses movimentos, parte da força desses movimentos tem vindo justamente da possibilidade das pessoas se conectarem e conversarem, discutirem através da web. Né? Mas isso não acontece só no campo político, né? Isso está acontecendo, por exemplo, no campo econômico. Nos Estados Unidos agora a gente está vendo, né, os movimentos contra a Wall Street, né, no sentido das pessoas se encontrarem e discutirem as questões econômicas. Já não tem mais a ver com política partidária, é muito mais com o cidadão querendo participar da tomada de decisões. E nós temos alguns países no norte da Europa, Finlândia,
Escandinávia, que agora estão abrindo as suas constituições, a discussão da sua constituição pela web. Mas não é só de coisas super sérias que um web ativista vive. Um web ativista também articula festas, articula encontros, articula movimentos. Professor, aí eu acho que até o professor Luiz, trazendo para o nosso Brasil aqui, né? Até estávamos conversando, eu e o professor Luiz Carlos, ainda, como é essa, assim, eu li uma reportagem da Espanha que incomodou muito, que nós brasileiros nos mobilizamos por uma série de coisas que eu não quero dizer, através da web, mas por questões éticas, talvez, né, vamos dizer assim, das nossas questões, até de questões governamentais, a gente é pouco ativista nisso. Como você vê isso? Não sei, Luiz, né? Que a gente tem na universidade lá, estavam discutindo essas questões de redes sociais. Como que você vê essa relação no Brasil? Olha, no Brasil eu acho que as coisas já estão acontecendo no ritmo do que acontece no restante do mundo. Só que os movimentos ainda são menores, né? Já existem movimentos, grupos que se encontram, por exemplo, pela questão da corrupção. Se vocês entrarem no Facebook, vocês vão encontrar centenas de páginas para discutir a questão da corrupção. Eu não falei, mas era isso aí. Se vocês entrarem no Facebook, vocês vão encontrar centenas de páginas discutindo a questão da educação, a necessidade de melhora na educação, ou a questão dos impostos. Não é verdade que o brasileiro não se movimenta, é que nós não temos ainda tanta organização e tanta força, mas a coisa vem num crescente e vem acompanhando os movimentos do mundo. Coisas como, por exemplo, aquecimento global, a importância da ecologia, da atenção para a ecologia, para a reutilização de materiais, são questões que estão chegando e os grupos e as tribos estão se organizando. O que é muito interessante na web é que você não precisa ser exclusivo de uma tribo. Você pode participar num movimento, e no outro, menos num, mais no outro. Perfeito. A web permite essa flexibilidade diferente do que nós tivemos até agora nos outros meios. Então, professora, já aproveitando que você tocou nesse assunto, eu quero até fazer o seguinte aqui. O nosso programa Educação e Mundo Corporativo, a cada semana, sempre nós estamos tratando assim, o Hélio chama de pílula, né? O Maurício, que é um grande amigo nosso incentivador, né? É uma pílula. E nós estamos criando aí uma pílula nova e me chama a atenção, porque exatamente você tocou num assunto que eu acredito que dá para relacionar com essa pílula. Nós vamos chamar assim de o olhar de águia. Sabe o que é o olhar de águia, né? Diz o seguinte, olhar de águia. A águia, ela enxerga mais longe. E tem um outro detalhe sobre a águia. A águia não voa em bando. Já que nós estamos tratando de educação e mundo corporativo, há muitas empresas que elas buscam identificar os seus executivos, os seus colaboradores, como se fossem águias, que não voam em bando e têm um olhar mais abrangente. Então, veja, trabalhar em equipe, sim, claro, tem que trabalhar em equipe, mas você tem que ter vida própria. Então, vou te passar um dado, a nossa pílula, que é assim, olhar de águia, é aquela história, vi, não gostei, vi, gostei. Já que vocês estavam falando desses dados aí, do web, eu vi e gostei o seguinte, a Janaína até, que é nossa produtora, me passou essa informação, que é o seguinte, segundo os dados do Ibope, né, Nielsen Online, divulgados em setembro deste ano, 2011, estou acertando a data, né, Hélio? 2011, né? A internet no Brasil já chega a 78 milhões de usuários. Ainda ontem, né? Estava falando aqui, o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, ele anunciou que o governo federal ele trabalha para chegar em 2015 com cerca de 70% dos domicílios do país conectados à rede mundial de computadores. E aí, o que você acha disso? Aproveitando o que você estava dizendo, né? Tudo a ver. Primeiro, eu acho que se o Brasil não quiser perder o trem da história, ele realmente tem que fazer esse esforço e ir muito além dessa meta. Nós precisamos de conexão, de banda larga para todo mundo e muito fácil. E por que eu falo em perder o trem da história? Porque o mundo, a inteligência, ela está se fazendo, é ela que faz o diferencial das nações que conseguirão sobreviver e ficar na ponta e daquelas que ficarão vendendo só commodities. Então, se a gente não
quiser passar o resto da vida só vendendo commodity, nós precisamos atualizar e dar condições para que a nossa população vá muito além. A outra questão que eu acho que é fundamental, e vou acrescentar um dado aí a Janaína, é que no Brasil, hoje, nós já temos mais de um celular por habitante. E o celular está sendo cada dia mais a ferramenta de conexão com a web. Né? Nós vivemos o tempo do lápis, da caneta, da máquina de escrever, do computador, e agora nós estamos indo para o tempo do mobile. Mas, professor, bacana. E a senhora gostou ou não gostou do que isso que o professor falou? Eu adorei. Gostou? Ah, adorou. Então, eu espero que isso vá muito além. Então, a professora Deise Luiz, ela viu e gostou. Viu e gostou. Ela viu e gostou. Nossa pílula agora aqui. Pílula. Eu acho assim, vi e gostei. Bacana. Aqui. Eu não gosto das dificuldades que nós temos ainda no Brasil. A nossa internet é muito cara comparada aos outros países. Mas eu acho que isso está sendo equacionado e que as pessoas estão fazendo esforço para que a gente supere isso. Deise, vamos dizer o seguinte também, né? Vamos dar um desconto aí, né? Nós temos um país imenso, né? Nós temos aqui várias Franças aqui dentro. Várias com certeza. Espanhas e etc. Portugal. Etc, tá certo? A zona do leste de São Paulo, Itaquera, tem mais habitantes do que o Uruguai inteiro. Nós não podemos esquecer isso. São Paulo é uma cidade com 20 milhões, quase a grande São Paulo, mais de 20 milhões de pessoas. Né? E mais, a gente está num... Eu lembro, Luiz, você lembra? Quando recentemente nós começamos na área de educação, né? Você tinha que fazer lá, tinha que ser sócio, gastava-se uma fortuna. Eu lembro que meu filho um dia ficou lá, eu gastei uma fortuna. Hoje, com essa questão de wireless, etc., você paga um valor ainda, né? Mas já reduziu muito, não é mesmo? Nós estamos evoluindo. Acho que com certeza vamos também dizer que estamos evoluindo bastante, né? Professora Deise, só aproveitando, você está comentando, juntamente com o Hélio, essa questão, de qualquer maneira, quando nós falamos em relação à população brasileira, imagine quando estivermos nos aproximando, né, dos 200 milhões, 70% representa 140 milhões, né? E é o que o Hélio disse, se compararmos a outros países na Europa, né, você tem diversos países aqui dentro. Mas, professora, só aproveitando essa questão, o web ativismo, vamos voltar na história do web ativismo. Aí tem uma situação, nós de vez em quando aqui a gente conversa muito sobre metáforas, sobre comparações dia a dia. E aí, algo que nos chama a atenção. Você no passado, o Hélio falou assim, faz pouco tempo que a gente começou na educação. Faz pouco tempo, nem você fala, em 1 década, 2 décadas, 3 décadas. Não precisa falar 30 anos. São pouco. Não precisa. Poucas décadas. Então faz poucas décadas, claro. A nossa mãe, né, Luiz? Nossa mãe educação. Isso. Que aqui explica para ela, vai, Luiz, porque ela vai achar que eu estou falando da senhora, sua mãe. Nós temos aqui, assim, o programa é Educação e o Mundo Corporativo. A nossa mãe é Educação e o nosso pai, Mundo Corporativo. É onde a gente faz essa relação. A conexão. Né? Então eu pergunto para você, professora Deise, questão de mundo que nós estamos vivendo. Volta no nosso tempo, a gente brincava na rua, uma série de coisas. Era muito comum a mãe gritar lá, menino, vem tomar café, menino, vem almoçar, menino, vem jantar, porque o camarada estava na rua o tempo todo. Hoje em dia, os meninos, entre aspas, desde os 3 aninhos ou até menos, estão lá o tempo todo dentro de casa e de repente é o contrário, a mãe tem que gritar, menino, sai um pouco lá fora para tomar sol pelo menos. E aí, professora, como é que se faz com esse cenário? Então, eu acho que esse cenário é um cenário complexo que a gente tem que entender as diferentes vertentes que trouxeram para ele. Primeiro, com certeza, a web tem uma atratividade para o jovem, porque ela permite que ele conecte com o mundo. Rapidamente, se vocês pegarem qualquer menino, 14, 15 anos de idade, que joga videogames na rede, ele tem amigo espalhado pelo Brasil todo, se bobear, tem amigo espalhado pelo mundo. Né? E o mundo, para ele, é um lugar muito acessível através da tela do computador dele. Paralelo com isso, nós tivemos um outro movimento que é este aumento da questão da violência e dos perigos, né, de estar na rua. Eu, quando era menina, atravessava o centro da cidade de São Paulo, Praça da Sé, Parque Dom Pedro, ia até a minha casa a pé, de ônibus, sem o menor problema. Eu não consigo fazer esse mesmo trajeto hoje em dia com a mesma desenvoltura, porque eu tenho medo de ser assaltado,
passada, eu olho e tenho dúvidas, né? Só para reforçar um pouco isso, como adolescente, 18 anos, no meu primeiro carro, eu atravessei o Brasil inteiro acampando de barraca. Quando os meus filhos falam que vão viajar, eu quero que eles vão pro hotel, que eles vão com segurança, Hélio, que, se possível, vão de avião. Você vai ter que cortar um pouco. Nós não, a web ativista, nós precisamos. Mas ô Luiz. Nós precisamos cortar. Ela está assim. Eu estou aqui vendo, Luiz. Nós temos sobrinhos, né, Luiz? Sobrinhos. Isso. Na verdade, é o seguinte: crianças hoje, que é essa questão que o Luiz está falando. É quase que impossível também, né, Deise? Assim, outro dia eu vi um videogame, não quero entrar no nome. Hélio, mas espera um pouquinho. Você vai agora, seguro que você vai essa... falar. Por quê? No próximo bloco, nós vamos começar com Outro Dia Eu Vi. O Hélio. Próximo bloco, nós vamos passar pelos nossos comerciais agora. Eu vi e gostei. Vamos abrir espaço aqui para os nossos comerciais. Já, professora, nós retornaremos. A mágica nos faz sonhar, e através deste sonho, amamos a cada brilho no olhar. E nesta magia de amar, construímos nossas famílias e amigos, saboreando a vida a cada dia. A história da sua família vem, há 60 anos, construindo a história do maior restaurante do Brasil, São Judas Tadeu Demarque, onde você comemora a vida. Venha conhecer a melhor escola de equitação de São Paulo. Oferecemos excelência profissional para capacitar atletas de todas as idades. Levamos até você um ambiente familiar repleto de conforto e comodidade. Garantimos cuidados e carinho especiais para nossos cavalos. Agende uma visita através do telefone 011 4396 3004. Colégio São Carlos. Estamos localizados em uma área privilegiada do Ruge Ramos, em um prédio com mais de 5.000 metros quadrados de área construída, em 8 andares projetados especialmente para ministrar o melhor do ensino. Contamos com equipamentos e materiais didático-pedagógicos de última geração. Possuímos laboratórios de informática, robótica, química, física, ciências e biologia bem equipados. Salas de multimídia e de artes, cantina, biblioteca, playground interno e externo, museu histórico e quadra poliesportiva. A coordenação pedagógica e a equipe de professores são preparados com cursos de graduação, pós-graduação e cursos específicos, garantindo aos alunos alto grau de aproveitamento escolar. Colégio São Carlos, há 35 anos modificando gerações. Acesse www.escolasaocarlos.com.br. Tornamos ao programa Educação e o Mundo Corporativo, né? E um pouco antes de concluirmos nosso primeiro bloco, nós estamos aqui conversando e temos o prazer, a honra de contar com a presença da professora doutora Deise Grisolha e o nosso colega aqui de apresentação, Hélio, ele estava falando sobre... Agora, sobre... Lembra ele, no bloco. Não, eu estava dizendo o seguinte, nós estávamos falando essa coisa da criança, etc., né? Os videogames hoje, né? Os videogames desse, né? Eles têm, assim, tá confundindo algumas coisas entre o real e o virtual, embora tudo seja real, né? De uma certa forma, onde você interage com a TV, ou, né? Mas existe uma interação, até de sensações. Nessa evolução, né? Que está chegando a um ponto que a gente, né, Luiz, lembra? Cinema era preto e branco, depois ficou colorido, hoje tem cinema 3D em qualquer lugar, já existe o 4D, né, que a cadeira mexe, que a coisa... Então, isso também atrai muito, né, Deise? Atrai muito.
atrai... Numa cidade de selva de pedra, onde não tem muita coisa, isso também atrai muito, né? Eu diria que atrai muito, e as novas gerações que estão chegando, elas já têm tudo isso como uma coisa tão comum e banal como o fogão e a geladeira. Né? Então, eu vi recentemente o videozinho de uma menina de cerca de uns 3 anos de idade, que ela brinca com o iPad dela, puxa as coisas, faz, acontece, e daí a mãe troca o iPad e dá uma revista para ela. E ela vai, bate na figura, a figura não se mexe, ela puxa com o dedinho, a figura não troca, e ela dá a revista para a mãe e diz, está quebrado. Né? Ou seja, para eles, é esse universo que nos espanta, porque há 15 anos atrás ele não existia, né? E 15 anos é um tempo pequeno para uma geração. Para a geração nova, é perfeitamente normal, factível e, com certeza, muito mais interessante. Você entra no iPad, tem milhares de coisas para ver, a revista é o que está lá, está fechado. Então, nós estamos tendo, sim, uma abertura para o mundo, que era chamado virtual para nós, e que para eles é tão real quanto o que nós chamamos de real. Você deixou uma desse aqui para o professor Luiz Carlos? Faz aquela pergunta, Luiz. Olha lá o que você... A nossa pílula, Luiz, a nossa pílula, ninguém liga mais. Faz para ela, porque ela falou que as crianças agora, faz uma pílula. Então, nós temos a pílula aqui, semanal também, né, do Ninguém Liga Mais. Veja, são coisas que continuam sendo importantes, mas que ninguém liga mais no seguinte sentido. Se você faz aquilo ou tem aquilo, desculpa, não é mais do que a obrigação, e você vai se equiparar a todo mundo. Mas, Deise, veja só, ninguém liga mais. Na tua área, né, que é o web ativista, né? Hoje, por exemplo, né, olha, há pouco tempo, a gente volta um pouco, se alguém falava assim que estava dentro de sala de bate-papo, vocês lembram disso? Não tinha o preconceito? Não, em sala de bate-papo havia até o preconceito. Você não sai de sala de bate-papo e assim por diante. Hoje em dia, se você é coisa normal, você pode falar, estou dentro de uma sala de bate-papo, que agora fala como, professora? Chat. Olha só que lindo. Estou chateando. Chateando, olha só. Você está me chateando. Chateando. Então, veja, ninguém liga mais. Então, faz parte. Mas, professora, eu quero lhe perguntar o seguinte, direto. Depois do Ninguém Liga Mais, que o Hélio provocou agora, né? O Hélio gosta de criar surpresas. Mas, olha, vamos fazer o seguinte. Nós começamos falando do web ativismo de uma maneira sistêmica. Eu quero agora relacionar o web ativismo à nossa mãe, que é a educação, que dá o nome aqui, empresta o nome para o programa. Professora Deise, como é que a tecnologia hoje já invadiu as salas de aula? Graças a Deus. Está dentro das salas de aula. E aí, o que deve ser feito para que isto ocorra com equilíbrio ou na medida certa? Tecnologia, sala de aula. Eu acredito que a tecnologia, privar um estudante de usar a tecnologia é quase um crime hoje em dia, porque quando ele se formar, não vai ter nenhum lugar onde ele vai trabalhar que não tenha tecnologia. Eu brinco, e não é brincadeira, é super sério, até para você trabalhar como auxiliar de almoxarifado, hoje em dia, você precisa saber operar minimamente um computador, né? Tudo está informatizado, o mundo está informatizado, então não há por que a sala de aula ficar de fora deste mundo. O que vai acontecer, o que está acontecendo, é que quando você traz a tecnologia para dentro da sala de aula, muda, não é só que você deixou escrever no lápis, deixou de escrever a lápis e agora passou a digitar. Muda uma série de possibilidades de relação com o conhecimento, de relação dos alunos entre eles e de relação dos alunos com o professor. Então, quem sofre o maior impacto hoje em dia é o professor, que vem de uma outra formação, de um outro modelo, de uma outra atitude, e que agora vai ter que se virar com um aluno que, quando ele diz, olha, 2 mais 2 são 4, enquanto ele está dizendo isso, o aluno está checando no Google para ver se 2 mais 2 são 4 mesmo. E às vezes levanta e diz, acho que não é, viu, professor? Então, este bazar, esta polifonia, né, esta simultaneidade de coisas que vem para dentro da sala de aula, exigem do professor um jogo de cintura diferente do que ele estava acostumado a ter. Deise, deixa eu perguntar. A pergunta do professor Luiz, ela é muito, para mim, assim, verdadeira, no sentido que, às vezes, a gente confunde tecnologia, que é uma ferramenta, tá certo? Com a essência de ensinar, tá certo?
que é o professor Luiz Carlos acabou de dizer. Nós não podemos confundir isso. Não. É só mais uma ferramenta, tá certo? É mais uma ferramenta. É uma ferramenta, é uma tecnologia que pode me ajudar, como diz, né? Como vocês falam quando é só giz, lousa, como é que é? Giz, lousa e saliva. Giz, lousa e saliva. Deixemos, Hélio, deixa assim. Deixa assim. Então, quando tem giz, lousa e saliva, né? É uma ferramenta, o giz, a lousa e a saliva, ok? Exatamente. Tá certo? O conteúdo, a maneira, as ferramentas que se começaram, eu era da época que tinha um negócio lá na biologia que rodava assim, o corpo humano, dava impressão. Então, eu fico imaginando o seguinte, é uma ferramenta que ajuda na educação, que auxilia muitas vezes o processo da educação. E aí o professor tem que se habilitar, aprender, a conhecer, a mexer com essas ferramentas que podem auxiliar. Mas não vai substituir. Acho que a pergunta do professor é, como ela está vendo? Vai substituir? Com certeza não vai substituir o professor, porque eu sempre vou precisar de alguém com mais experiência para interagir com quem está começando a experimentar o mundo. Mas está propondo, em paralelo, um desafio ao professor nas formas como ele atuava. Sim. O professor estava acostumado a ter o conhecimento com ele, e eu falo e vocês escutam. E, de repente, eu tenho uma situação onde todos falam, todos escutam, e o professor vai para uma condição de um curador, de um mediador, de um indivíduo que olha para tudo aquilo que está sendo levantado e ajuda a organizar e sintetizar. Então, é um papel um pouco diferente, que exige uma postura diferente, mas que realmente não prescinde. Não existe essa coisa de que eu vou aprender só sozinho. Sozinho, a gente continuaria repetindo, estava inventando a roda ainda. Mas, a grande invenção da humanidade foi a transmissão da informação. Então, mas o que a web faz é amplificar muito essa transmissão. O que o professor Luiz Carlos sempre fala, e aí eu até depois vou pedir para ele, né, que ele fala de uma visão sistêmica, como ele forma as pessoas, porque assim, eu vejo a diferença entre significado e o conhecimento. Sim. Tá certo? Essa área do conhecimento, que é o que ele fala uma coisa que eu acho bárbaro, né? Assim, a gente lá não forma empregado, a gente forma empregador. A pessoa ter a capacidade, a consciência de entender significados, etc. Porque hoje não é mais só conhecimento, não é, eu baixo no Google e eu fico sabendo tudo. Exatamente. Mas isso, conta... Okay. Veja, é muito importante para todos nós, né, nessa questão da educação e o mundo corporativo, essa ideia de formar, mas vamos deixar claro, né, quando fala em formar empregador, é óbvio, imagine mesmo aqui numa emissora, numa outro tipo de empresa, numa indústria, na prestação de serviço, na construção civil, não importa qual cenário, obviamente que você vai ter pessoas que são colaboradores, que antigamente todo mundo falava os empregados, e que hoje em dia aquelas histórias, é feio, não é feio, não importa. Você tem lá as pessoas que são os empregados, né? E a história do politicamente correto, mas que nós podemos tranquilamente falar, os empregados. E você tem empregadores. Mas, professora Deise, o que é muito importante, a tecnologia pode ajudar nessa conscientização, e ajuda muito, porque o camarada ele é incentivado a interagir o tempo todo, é que assim, mesmo quando você é empregado, que você tenha atitude de empregador. Isso. O que é atitude de empregador? Eu estou trabalhando em algo e pensando ao mesmo tempo no aperfeiçoamento daquele algo e como eu posso aplicar aquele algo em cenários distintos. Isso é ter atitude e postura de empregador. Eu só quero voltar ao tema sala de aula e professor, e você comenta isso. Então, o professor... E quando a gente fala em tecnologia, o que se espera do professor, inclusive nós somos pró-reitores, o Hélio e eu somos pró-reitores de uma instituição de ensino superior, a expectativa em relação ao professor é essa, de, aspas, empregador, no sentido de interagir com os instrumentos, as ferramentas que são colocadas à disposição dele, ao mesmo tempo provocar novos conhecimentos. É por aí o web ativista, professora doutora Deise Grisolha? É por aí o web ativismo. Eu diria que este seu empregador, né, é o que a gente também tem chamado do intraempreendedor. Né? Okay. É o indivíduo capaz de empreender, ele não se limita a cumprir tarefas, ele pensa problemas. Lá, a Unesco recentemente liberou um documento mostrando quais seriam as habilidades, as competências mínimas para toda pessoa no século XXI.
E elas passam por algumas coisas assim: identificar problemas. Uma vez identificado, saber desenvolver soluções. Uma vez desenvolvida a solução, saber compartilhar com os seus colegas, né? Dividir, né? Comunicar, trazer, viver nesse mundo mais conectado. Que se todas as pessoas, em todas as profissões, conseguirem desenvolver estas habilidades, nós estamos muito perto de chegar no melhor dos mundos, né? Eu acho que esse seu empreendedor é o cara que tem estas habilidades. Professora, mas eu quero então lhe fazer uma pergunta, porque eu sou professor. O Hélio é professor, você é professora. E professor, o nosso mundo, a gente trabalha emoção o tempo todo. Trabalha emoção, né? Emoção. E aí, o web ativista é alguém que lida com esse aspecto da emoção, tem sensibilidade, o web ativista, ou é aquela pessoa fria que muitas vezes se passa com a questão da robótica e coisas parecidas? Luiz, você falou uma coisa e eu vou ainda rebater uma coisa, assim, porque esse é o nosso papel aqui, né, Luiz? Certamente. Você falou, o professor estava acostumado de ele falar, que era a comunicação 1.0 e todo mundo escuta. Isso. Tá certo? Perfeito. E o Luiz está colocando uma coisa que, assim, essa coisa da emoção, quando você está numa sala de aula, tá certo? Com 200, 300, ou 10, ou 20, ou 30 alunos, tá certo? Você não só está falando, como também você está sentindo esse clima. Como que acho que é essa questão que ele está colocando, como fica essa relação? Tá certo? Olha, eu acho que a maior ilusão que as pessoas podem ter é imaginar que não tem emoção na web. A web é movida à paixão. Todo mundo que desenvolveu coisas na web, sei lá, Bill Gates, Steve Jobs, Zuckerberg, né? Todos eles são movidos à paixão acima de tudo. E quando você começa a trabalhar como ativista na web, ou seja, trabalhar nas redes sociais, conversar com grandes grupos, entender o que está acontecendo com eles, comunicar, e se você realmente faz isto para valer, né, direto, é muito fácil e rápido você começar a identificar os climas emocionais do que acontece. Uma palavra mal colocada na web dá ruído para 15 dias. Então te obriga a ser muito mais sensível e prestar muito mais atenção de como você fala. Eu quero colocar só um aspecto disso em relação às empresas, ao mundo corporativo, que eu acho que é um mundo muito então, mais rígido nessas coisas. Rápida, porque assim, ó, não para de chover pergunta aqui para você responder. E nós vamos responder depois no terceiro bloco. Depois nós vamos responder. Mas deixa eu colocar só essa coisa no mundo corporativo. A maior bobagem que uma empresa pode fazer é se colocar nas redes sociais se ela não pretende responder aos seus usuários. Quando a maior bobagem que a gente faria era não responder as perguntas que estão chegando. E responder ao usuário não é mandar uma resposta padrão e automática. O usuário espera ser atendido pessoalmente. Né? Então a web é um lugar que, ao contrário do que se diz, a relação entre as pessoas vai ficando muito mais forte. Eu tenho alguns amigos criados nessa vida de web que eu nunca encontrei pessoalmente, né? E que são pessoas que fazem parte da minha vida hoje. Deise, eu vou agora puxar para o Luiz Carlos aqui. Luiz, a nossa mãe, a educação e o mundo corporativo precisa fazer um intervalo. Precisa fazer um intervalo. O Hélio está desesperado para fazer algumas perguntas. O patrocinador aí está pedindo, tá certo, Deise? Nós voltamos no próximo bloco. Nós vamos voltar no próximo bloco com as questões que estão sendo enviadas pelos nossos telenautas. Aqui, Deise, tá bom? Então, vamos lá. Está indo bem. Obrigado. Ótimo. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? 1, 2, 3, 4. Descubra Nescafé Dolce Gusto, a solução perfeita para desfrutar o melhor expresso, expresso intenso, café lungo, cappuccino, chocotino, latte macchiato. Nescafé Dolce Gusto, finalmente uma cafeteria na sua casa. A Celtic Gestão em Benefícios é uma corretora com 10 anos de experiência e sólida presença no mercado. Oferece planos de saúde, seguros de vida, planos de previdência, planos odontológicos, PCMSO e gestão de benefícios em medicamentos. A Celtic dá completo suporte aos departamentos de recursos humanos das empresas clientes, faz movimentações cadastrais e reembolsos,
entrega e retira documentos e oferece suporte técnico operacional. A Celtic possui outro diferencial, o Programa Saúde em Foco, que promove educação para a saúde, prevenção de doenças, gerenciamento de sinistralidade, saúde integral e qualidade de vida. A Celtic mantém parceria com o Ciesp Diadema para oferecer planos de saúde empresariais da Intermédica em condições excepcionais e exclusivas para pequenos, médios e grandes empreendedores. A sede da Celtic está em Santo André, na Avenida Doutor Antônio Álvaro 330. Entre em contato com a Celtic pelo telefone 4509-1738 ou pelo site www.celticsvp.com.br. Voltamos com o programa Educação e Mundo Corporativo. Eu espero que os nossos amigos telenautas entendam, porque ficar aqui do lado de duas figuras, o Hélio Atia, professora Deise Grisoli, que faz muito bem, não só o papel de web ativista, mas ativista mesmo, em todos os sentidos, inclusive nos nossos intervalos com os questionamentos. Conseguimos tirar ele do sério. Conseguimos tirá-lo do sério. Vamos lá. Bem, professora Deise, vou rapidamente, porque nós precisamos abrir espaço para as perguntas dos nossos amigos telenautas. Professora, esse mundo do web ativismo é um espaço, digamos assim, que a gente pode dizer que é de solidão ou de coletividade? Fundamentalmente de coletividade. Eu acho que a web é conexão. Quanto mais conectado, mais você aprende, mais você descobre sobre o mundo, mais você está antenado com o que está acontecendo. Né? Conexão na web é fundamental. Eu nunca me senti sozinha na web. Né? Olha aqui. Desde, tá. o Luiz falou aquela coisa do como é que é? Sala, como é que é, Luiz? Que foi levantar. Sala de bate-papo. Fazia tempo que você não ouvia falar 1993, 4. Parecia que pressupunha-se que tinha que ter uma sala para bater um papo, não é isso? Entrava na sala. E você falou do chat, né? Chat. E o Facebook é o quê, então? Por exemplo, porque hoje, assim, né, uma coisa que você tá assistindo, tá batendo papo, tá falando, ou não tá, né? O que é isso? É redes sociais? Como que... Não é mais nem chat, é redes sociais, é isso? O Facebook é uma grande sacada. Né? Ele começou como um site para escolher meninas para namorar. Né? O Zuckerberg... Tá vendo, Luiz, tudo que a gente começar por paixão dá certo. Você completou bem, Deise, muito bem. Então, na história, o Zuckerberg montou um site que era para encontrar as meninas mais bonitas das faculdades e eles começarem a se encontrar. E a evolução foi o que funcionava, onde ele percebia que o pessoal começava a entrar, ele continuava desenvolvendo os algoritmos e desenvolvendo o material. Então, o Facebook é uma ferramenta que ela foi criada a partir da demanda do usuário. Né? Esta é uma coisa muito interessante na web. Na web você tem o que você quer fazer e tem o que o seu usuário quer. Quando essas duas coisas acontecem juntas, ótimo, a ferramenta vai e se desenvolve. Quando você está fazendo só o que você quer, você fica sozinho. Mas você sabe, professora Deise, eu sou um caso aqui, que eu posso até, meio dinossauro, mas eu posso dizer o seguinte, a partir do momento que pintou um clima entre eu vou só tomar cuidado, a minha esposa está lá, a Dani está acompanhando, né? Mas assim, quando pintou um clima entre eu e toda a parte, os instrumentos digitais, eu passei a ter um amante, sempre tive um amante, amante minha, vamos tomar muito cuidado, Hélio, tudo bem? Professor, muito cuidado, professor. Muito cuidado. Esse horário acho que não permite. Muito cuidado. Olha, deixa eu só completar o seguinte, a insônia era a minha amante, sempre foi a minha amante. Sim. Tudo bem? A insônia. Eu fiz o mestrado, o doutorado, mas obviamente o principal instrumento que eu recebi como apoio foi a tecnologia. Porque obviamente o tempo que você escrevia com máquina de datilografia era um cenário. Quando você passou a ter o apoio do computador, que obviamente nos auxiliou em muito na questão do capital intelectual, da retenção desse capital e criação de novos conhecimentos, isso foi essencial para os acadêmicos. Então, no que me diz respeito, não tenho dúvida nenhuma, essa questão do web ativismo, a importância hoje para os nossos jovens, né, digamos assim, incalculável, né, professora?
E agora precisamos abrir espaço para os nossos amigos. Exatamente, né? Olha, além de vários elogios aí para a professora Deise... Que eu agradeço a todos. Ao professor Luiz Carlos, estão te chamando de LC já aqui, viu, Luiz? Certo. E que a gente até fala aqui uma... E tem uma pergunta aqui do Lucas, que ele diz o seguinte, que eu vou deixar para você. Ele pergunta para todos nós, mas a gente pode até dizer, como é que nós vemos a educação, o ensino daqui a 15 anos? Eu acho que o ensino daqui a 15 anos vai ser uma coisa fantástica e completamente diferente. Né? Eu acho que a escola vai retomar o seu papel de ágora, de ponto de encontro das pessoas que querem trocar experiências entre si, trocar os seus aprendizados, né? Mas ela será um ponto de encontro para trocar a experiência de verdade, aí sim, com emoção, com envolvimento, com valores, porque a parte de informação pura e simples, a web vai dar conta. Né? Essa parte, o principal de ir para uma aula hoje em dia, ou quando se vai para um curso, eu penso muito nisso, quando eu vou para um curso, um congresso, o que eu quero? Encontrar as pessoas e ver o que elas têm para me contar da visão de mundo que elas têm. Porque o trabalho em si, na maioria das vezes, eu já li na internet. Né? Eu sei o que o sujeito vai falar. Agora, eu quero trocar aquela coisa que não é o formal. Então, eu imagino que a escola ela vai evoluir para esse espaço. Um grande espaço de integração. Deise, eu vou pegar o gancho do professor Luiz, que ele falou do trivium, né? Que nós estávamos falando lá da ética, da estética e da retórica. Na Cabala, fala uma coisa assim, tudo que é inovação, para inovação, o mundo só caminhou em 3 eixos da inovação. Né? Uma, que é do transporte. Sim. Transporte. Que você quer estar, vai chegar a um ponto, não sei se o Lucas aí daqui 15 anos, estar em vários lugares ao mesmo tempo. O segundo é do conhecimento, que você vai querer saber tudo em tempo real, ao mesmo tempo, essa conexão do tempo. E o terceiro é da imortalidade, isso é, eu estou caminhando num processo de tudo para melhorar. Não é imortalidade de academia de letras, não. Ser imortal. Ser imortal. Né? E a gente vê que o avanço, tudo que eu crio, inovo, é nesses 3 eixos. É assim que você vê? Eu acho que sim, que a web já está trazendo essa experiência para a gente. Por exemplo, a questão do transporte, eu consigo hoje em dia falar com todos os especialistas que me interessam espalhados no mundo inteiro, independente de onde eles estão. Eu acompanho os blogs, eu mando um e-mail, o cara responde e vamos em frente. Então, eu quando estudante de biologia, bioquímica, eu pedia um trabalho na biblioteca e levava 6 meses para vir dos Estados Unidos para cá. Então, eu só conseguia ler 6 meses depois que ele tinha sido publicado. Hoje em dia eu falo com o cientista enquanto ele está fazendo o trabalho. Então isso é uma diferença brutal. A outra é acessar todos os ramos do conhecimento. Então, o que você quiser, né? O Bill Gates costuma dizer isso, se você tiver uma ideia nova, primeiro dá uma olhada no Google, pode ser que alguém já fez, e você já parte da onde ele já fez para frente. Né? Isso é uma coisa fantástica. E a última questão da imortalidade, não é brincadeira, né? O Kurzweil, que é um dos maiores pensadores da tecnologia e do desenvolvimento e que tem acertado, né? Ele é um futurólogo, ele acha que o nanorobô vai resolver todas as nossas questões de saúde num período de tempo que ele calcula em torno de 20 anos. Então, se a gente aguentar os próximos 20 anos, teremos 2000 pela frente. Com certeza, eu e o professor Luiz Carlos e você e todos que estão nos assistindo, né, Luiz? Vamos vivenciar isso aí. Professora Deise, eu fico preocupado aqui porque tudo isso que você está falando, imortalidade, etc., eu tenho uma preocupação muito grande, o equilíbrio entre eu e o Hélio, que é educação e o mundo corporativo. Chegou uma pergunta aqui, professora Deise, que eu faço questão de repassar para a senhora pelo seguinte: olha, a Cleusa, ela está dizendo o seguinte, que é até curioso, nós como professores, e aí, essa tecnologia toda, não acaba tirando a atenção da criança quando você fala do processo de ensino e aprendizagem?
tirando a atenção... Comprometendo esse processo? Não. A atenção, ela tem dois aspectos, né? Do ponto de vista psiquiátrico, psicologia, você tem a atenção focalizada e você tem a atenção dispersa, a minha atenção flutuante, o Freud falava, né? Então, eu estou aqui, eu estou olhando para vocês, prestando atenção, mas uma parte de mim está olhando também para a câmera, para a luz, tarari, tatatá. Esta é minha atenção flutuante. O que está acontecendo com as crianças... E a atenção focada é se eu encarar e fechar o foco só no professor Luiz Carlos e esquecer o resto do mundo, né? O que está acontecendo? A web, ela exercita esta atenção dispersa, flutuante. Então, o jovem de hoje, ele é capaz de ler, conversar com amigo, assiste televisão, resolve uma lição, e isto é diferente do que a nossa geração baby boomer foi acostumada a fazer. Nós fomos acostumados a treinar a atenção focada. Diferente não quer dizer melhor ou pior, né? Esta atenção mais dispersa, talvez ela seja melhor para resolver os problemas do mundo que eles viverão. Esta atenção que nós desenvolvemos com tanta força, focalizada, ela foi importante para nos trazer até aqui. Agora, não quer dizer que ela vai ser a única ferramenta. Então, ela muda a qualidade da atenção e eu tenho, com certeza, que mudar a qualidade de atividade que eu ofereço para o meu aluno. Okay. Eu acho que essa preocupação, né, Luiz, que você colocou, como Cleusa. chama? Cleusa. É assim, talvez... não sei se na mesma proporção do carrinho da rolemã, maneira de dizer, esse menino só brinca de carrinho de rolemã e não está... Porque as ferramentas vão mudando, tá certo? E tira a atenção. Tirar a atenção do quê? Não é? Exatamente, tirar a atenção do quê? E né? Exercitar a atenção de que outra forma? Eu queria te perguntar isso, assim, até voltando na Cleusa, Luiz, assim, dessa pergunta é assim, por exemplo, a gente tinha habilidades físicas, né, por causa da maneira como a gente brincava, que nem o Luiz falou, subir em árvore, apanhar fruta, jogar peão. O que mais, Luiz? O que mais? Bambolê? O que mais que a gente brincava? Jogar palitinho, futebol, peteca, varia tudo na... Mas também, será que a gente tem habilidades que as crianças de hoje têm, que uma velocidade, muitas vezes assim, né? Me dá um controle de televisão com mais de 7 botões, eu fico assim, né? Aí eu pego meu filho lá de 5, 6 anos, e já programa. A habilidade que eles têm também em relação à velocidade também tem pontos positivos, ou não? Perfeito. Se você olhar um videogame, seja ele do que for, mesmo esse pessoal fala, o videogame violento, tarará. Os videogames violentos, pai, né, entre aspas, no fundo eles são videogames de estratégia, né? Se você gastar suas vidas de cara, você perde. Se você não souber guardar suas armas, você perde. Se você não souber dominar determinados pontos do mapa e do território. Então, eles são basicamente videogames de estratégia e que exigem que o indivíduo desenvolva um tempo de resposta cada vez mais curto. Então, se você olhar essa meninada que joga campeonatos para valer, né, eles digitam, pronto, teclou 50 coisas, aconteceu 200 coisas, se tiver 0,1 nanosegundos de diferença, eles já estão brigando. A gente pensa que isso é só brincadeira, mas eu vou dar um outro exemplo, que é o pessoal que trabalha com bolsa de valores, que usa as telas da Bloomberg, da Reuters. Se a tela, em geral eles têm telas das duas empresas, e se tiver um delay numa tela de 0,1 segundos, eles entram com processo contra a empresa, porque para quem trabalha na bolsa, esta velocidade é necessária. Então eu acho que a meninada de hoje, meio sem saber, meio intuitivamente, está se preparando sim para o mundo profissional que eles vão encontrar. Exato. Né? Olha que maluco, Luiz, você assim colocar, né? Mas maluco, o que eu quero dizer assim, né? Acho que tudo tem, foi você que falou na última vez, né? Tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim, ou não? Sim, como na vida. Como na vida, como a tudo. A web não é diferente como da vida. Como tudo, ou não?
Como tudo. A web é uma criação do homem. A web, ela reproduz tudo que nós somos de bom e tudo que nós somos de ruim também. Se você quiser procurar o lado ruim, você vai encontrar. E o lado bom. E aí eu acho que entra um papel importante do professor quando ele ensina o aluno a ter leitura crítica do que acontece na web. É a mesma crítica com a TV que sofreu, por exemplo, né? TV? Isso, nos anos 50, 60. Tem muita coisa boa, muito programa bom, aprendi Nosso, muito. por exemplo. Eu quero deixa eu só entrar agora nesse que vocês estão começaram a tricotar. Um detalhe muito importante agora, Hélio, já que nós focamos um pouco a questão da mãe e educação e precisamos concluir o programa rapidamente falando do mundo corporativo, Deise. Nós estamos concluindo o nosso programa, agradecendo a sua presença, mas hoje, para se trabalhar, há muito espaço, certo? E para contatá-la, como é que se faz, já que eu estou falando de mundo corporativo? Deixa aí, por gentileza, para os nossos amigos telenautas. Olha, o jeito mais fácil de vocês me encontrarem é na web, né? Eu tenho uma página no Facebook, é facebook.com/Deise Grisolha. Eu tenho... Como escreve Deise Grisolha? A Deise é DAISY.Grisolha. Tá no GC. Tá no GC, tá? Okay. Então tem a página no Facebook, eu respondo para todo mundo, eu adoro conversar. Vocês me encontram lá muito de madrugada, eu também tenho problema de insônia, que deixou de ser problema quando a web apareceu. Nós também estamos no Facebook, né, Luiz? Estamos. Luiz Carlos, né, com Z, né? Luiz Carlos Pereira de Souza e Hélio Atti. Bom, os três. Vou tuitar tudo isso que nós conversamos aqui, quer dizer, eu saindo daqui, eu vou estar tuitando tudo isso que aconteceu. Nós temos nanosegundo para terminar o programa, é isso? Provavelmente. Provavelmente. Então vamos fazer o seguinte, Hélio. Desculpa, essas perguntas não vai dar para atender todo mundo. Programa Educação e Mundo Corporativo, todas as sextas-feiras, TV ABCD, horário a partir das 14 horas. Do meu lado aqui, o esteticista, o estiloso de educação, o estético e tudo mais, Hélio Atia. E do meu lado, o professor doutor Luiz Carlos Pereira de Souza. E hoje tivemos a honra de contar com a professora doutora Deise Grisolha, que certamente estaremos falando muito sobre o assunto ainda. Muito obrigado a todos, felicidades. Obrigado, professor. Até a próxima sexta-feira.